O envolvimento com o mundo do narcotráfico não tem volta. Adriana Miranda foi executada por bandidos ligados ao comércio de substâncias ilegais. Além disso, o crime foi gravado e até hoje ninguém sabe o motivo da atrocidade. Mas ela não foi a única vítima de traficantes violentos. Raissa Christine Machado de Carvalho Sarpi também teve sua execução filmada, pois teve um relacionamento com um policial militar. A jovem Raissa Christine Machado de Carvalho Sarpi, de 18 anos, foi vítima de um crime brutal ocorrido na favela Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na zona norte do Rio de Janeiro. O crime aconteceu após ela ser capturada em um baile funk na comunidade, em setembro de 2014. A violência foi filmada pelos próprios criminosos e o vídeo se espalhou rapidamente nas redes sociais, chocando a população. A motivação do crime pode estar relacionada ao envolvimento de Raissa com um policial militar, o que pode ter provocado a ira dos traficantes locais. Além disso, Raissa frequentava bailes funk em áreas dominadas por facções rivais do tráfico, o que também pode ter contribuído para o incidente agressivo. A polícia investiga se a jovem foi punida por esses envolvimentos, especialmente pelo relacionamento com o PM, que teria sido visto como uma ameaça aos traficantes da comunidade. Após ser encontrada por um tio, Raissa foi levada ao Hospital Carlos Chagas, onde passou por exames. Inicialmente recebeu alta, mas sua condição se agravou com o passar dos dias. Alguns dias depois, ela faleceu devido a complicações causadas pela violência sofrida. A polícia identificou 4 traficantes envolvidos no crime e no óbito de Raissa. Entre eles, um foi apontado como gerente do tráfico na favela. A investigação continua em andamento, com a expectativa de que os acusados sejam presos em breve. Além disso, a polícia também investiga a possível negligência do hospital, que teria dado alta à jovem sem identificar a gravidade de seus ferimentos. No universo do crime organizado, figuras como a de Karina Regiane de Assis Maurício se destacam de forma trágica. Conhecida como Loirinha do Tráfico, ela estava envolvida com o tráfico de substâncias ilícitas e com facções criminosas, o que fez seu nome ser lembrado dentro desse contexto. Sua trajetória, no entanto, teve um fim precoce e violento. Aí, entendeu? Onde eu moro, isso é CV. Onde eu moro, isso é CV e eu tô fechando com o CV de novo. No final de 2023, Karina postou um vídeo nas redes sociais em que revelou uma grande mudança em sua vida. Ela anunciou que havia deixado o primeiro comando da capital, PCC, e que faria uma transição para o Comando Vermelho, facção rival. Essa decisão gerou grande repercussão, especialmente no mundo do crime, e parece ter sido a motivação para a perda de sua vida. Em 10 de fevereiro de 2024, Karina foi executada em Ariquemes, Rondônia. Ela foi atingida pelo menos 13 vezes enquanto caminhava pela Rua Bolívia. O ataque foi realizado por 2 homens que estavam em uma moto, que fugiram logo após. A Polícia Civil localizou e prendeu um dos envolvidos, identificado como Chucky. Ele confessou que havia sido enviado pelo Comando Vermelho para eliminar Karina. Durante a prisão, ele foi encontrado com materiais ilegais do tráfico e uma arma de fogo. Figura central na comunidade da Brasilândia, localizada na zona norte de São Paulo, Nenê da Brasilândia, ou simplesmente Nenê, iniciou sua trajetória no mundo do crime ainda jovem. Ela se destacou como uma das maiores traficantes de substâncias ilegais da região, atuando principalmente no narcotráfico. No entanto, Nenê não se limitava apenas a isso. Ao longo dos anos, também se envolveu em outras atividades ilícitas, como extorsões, e se tornou uma pessoa com grande influência, tanto dentro quanto fora do mundo do crime. Foi presa em 1985 por tráfico de compostos ilegais e passou um tempo na cadeia. Após ser liberada, se distanciou parcialmente do crime, investindo no comércio legal, comprando padarias e tentando dar uma nova direção à sua vida. Contudo, nunca deixou completamente o mundo do crime, mantendo ligações com traficantes e outros criminosos. O que é interessante em sua história é que, apesar de estar envolvida com o tráfico, Nenê também se preocupava com sua família.
família. Mesmo presa, ela nunca deixou de demonstrar amor pelos filhos e tentou garantir que tivessem uma vida melhor, chegando a cogitar a possibilidade de mandar suas filhas para um colégio interno. Mas a situação delas acabou ficando ainda mais complicada ao serem levadas para a FEBEM, o que fez com que Nenê repensasse sua vida no crime. Nos anos 80, Nenê deu um passo perigoso ao tentar entrar no meio político, se aproximando de candidatos e influenciando as votações na Brasilândia. Esse movimento foi um ponto crucial que tornou sua trajetória ainda mais arriscada. A tentativa de Nenê de se envolver com a política a colocou em um cenário perigoso, ao transitar entre os mundos do crime e da política. Ao apoiar e influenciar candidatos, ela gerou desconfiança e inimigos, especialmente entre criminosos mais profissionais, e intensificou os riscos ao forçar eleitores a votarem em seus candidatos. Em 1989, Nenê faleceu na porta de sua casa, em um crime ainda cercado de mistério. Algumas versões apontam que ela foi eliminada por um policial de um batalhão conhecido por agir como justiceiro, enquanto outras sugerem que ela perdeu espaço no tráfico de produtos ilícitos para outros criminosos. Também se falou de uma possível vingança ligada ao jogo do bicho, onde Nenê teria perdido um amigo importante. Na Rocinha, comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro, ocorreu um crime chocante em janeiro de 2018. A vítima, Ana Luísa Carvalho da Silva, de 19 anos, ex-mulher do traficante Adriano Cardoso da Silva, conhecido como Modelo, foi encontrada sem vida dentro de sua casa, localizada na Travessa das Flores, no bairro conhecido como Via Ápia. Ela era também genro de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, um dos maiores nomes do narcotráfico na favela. A polícia militar foi chamada após uma denúncia anônima e, ao chegar no local, confirmou o óbito. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as circunstâncias, mas até o momento a causa da perda da vida não foi revelada oficialmente. Alguns moradores especularam que Ana Luísa teria sido executada, mas essa informação ainda não foi confirmada pela polícia. A relação de Ana Luísa com pessoas influentes no tráfico de drogas da Rocinha, como Modelo e seu sogro NEM, colocou-a em um ambiente perigoso. Mesmo após o fim de seu relacionamento com o Modelo, ela continuou a viver na favela, o que pode ter contribuído para os riscos que enfrentava. A Delegacia de Homicídios da capital segue investigando o caso e tentando esclarecer o que realmente aconteceu naquela noite. Considerada uma das figuras mais procuradas do Brasil, Sônia Aparecida Rossi, conhecida pelo nome criminoso de Maria do Pó, se tornou uma das figuras mais conhecidas e procuradas do Brasil no mundo do narcotráfico. Natural de Americana, no interior de São Paulo, Sônia era uma mulher envolvida profundamente com o crime desde os anos 80, com destaque para suas conexões no tráfico de uma substância ilegal em pó, especialmente na distribuição para as favelas paulistas. Ela ficou conhecida por sua habilidade em se mover entre as principais organizações criminosas do estado, tendo até relações com o primeiro comando da capital, PCC. Em 2006, Sônia foi presa e condenada a 54 anos e 8 meses de prisão por comércio ilegal de substâncias ilícitas, mas conseguiu escapar da penitenciária feminina de Santana, em São Paulo, onde estava detida. A fuga foi planejada com a ajuda de um carcereiro subornado, o que a tornou ainda mais notória. Depois disso, Maria do Pó desapareceu e entrou para a lista das pessoas mais procuradas pela Polícia Civil de São Paulo. A mulher, que tinha um grande envolvimento com o tráfico internacional, era a principal fornecedora de um composto em pó para as favelas da cidade, trazendo o produto ilegal da Bolívia. Sua habilidade em escapar das autoridades fez com que ela fosse constantemente caçada, mas sem sucesso. Em 2017, após a prisão de outras mulheres envolvidas em crimes de tráfico, Maria do Pó continuou sendo a única mulher na lista dos procurados, com uma recompensa por qualquer informação que levasse à sua captura. No entanto, o destino de Maria do Pó ainda é incerto. A polícia, após tantos anos de busca, não descarta a possibilidade de que ela não esteja mais viva, dado o estilo de vida arriscado que levava.
Natural de Niterói, Rayane Nazareth Cardoso da Silveira, mais conhecida como Hello Kitty, foi uma jovem que se envolveu com o crime desde cedo, se tornando uma figura conhecida no narcotráfico no Rio de Janeiro. Ela cresceu no morro da Ilha da Conceição. Embora tenha tentado sair do mundo do crime ao se converter à religião evangélica e até cantado em igrejas como cantora gospel, Rayane acabou se envolvendo novamente com a criminalidade. Ela começou sua trajetória no tráfico atuando como segurança para a facção Amigos dos Amigos. Posteriormente, se juntou ao Comando Vermelho, onde passou a ser uma das principais envolvidas nas operações do tráfico. Rayane se tornou o braço direito de um dos líderes do Comando Vermelho, Alessandro Luiz Vieira Moura, conhecido como 20 anos, e passou a comandar o tráfico na região do Complexo do Salgueiro, se tornando uma figura influente e temida. Durante sua vida criminosa, acumulou acusações de tráfico de substâncias ilícitas, assaltos com arma de fogo e outros crimes, sendo procurada pelas autoridades por diversos mandados de prisão. Em 16 de julho de 2021, a história de Hello Kitty teve um fim trágico. Ela foi executada durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, junto com outros criminosos de sua facção. A operação da Polícia Militar envolveu a participação de veículos blindados e apoio do BOPE, e o confronto resultou na eliminação de Rayane e outros membros do tráfico. Embora a polícia tenha afirmado que a operação foi realizada após a denúncia de um sequestro, investigações apontaram que a perda da vida de Hello Kitty pode ter sido planejada desde o início, com a alegação de que a operação foi encenada apenas para acabar com a traficante. Na madrugada de 24 de setembro de 2023, um duplo atentado resultou no extermínio de Francisco Livardo Rodrigues da Silva, de 38 anos, e deixou sua companheira, Suziane Oliveira Costa, gravemente ferida. O crime aconteceu por volta de 1h30 da madrugada na rua Pires Médici, no centro de Coelho Neto, Maranhão. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após um alerta anônimo sobre 2 pessoas em óbito encontrados na via pública. No local, foi confirmada a execução de Francisco, que havia sido atingido 3 vezes. Suziane foi atingida 8 vezes e depois socorrida pela equipe do SAMU, sendo encaminhada em estado grave para o Hospital Regional Gentil Filho, em Caxias. O casal, que já era conhecido na cidade, estava sendo investigado por envolvimento com o tráfico de substâncias ilegais. Em agosto de 2003, Francisco e Suziane haviam sido presos em flagrante pela Polícia Civil de Coelho Neto durante uma operação contra o narcotráfico. Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em sua residência no bairro Sarney. Ainda não há informações sobre os responsáveis pelo ataque. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar a motivação do crime e os suspeitos. Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Keiti Azeredo da Silva, de 21 anos, faleceu no dia 5 de fevereiro de 2014, após ser vítima de violência por criminosos. O ataque ocorreu entre os dias 3 e 4 de fevereiro e foi filmado, com o vídeo rapidamente se espalhando pelas redes sociais. Nas imagens, Keiti aparece sendo maltratada por homens da favela do Morro da Dita, que estavam em conflito com facções rivais. De acordo com a polícia, a ordem para atacar Keiti veio de dentro do presídio de Bangu, através de Alex Pereira, conhecido como Drill. Keiti, que morava na comunidade do Morro da Dita, foi levada até a favela da Linha, onde o incidente ocorreu. Durante o episódio, ela teve o cabelo raspado e as imagens capturaram apenas parte do que aconteceu. A vítima foi socorrida, mas não resistiu, vindo a falecer no hospital. Os criminosos Gabriel Souza dos Santos, conhecido como Maradona, e Marcos Vinícius de Campos, o Sombra, foram detidos, assim como um adolescente que também esteve envolvido. A motivação do ataque estava relacionada ao envolvimento de Keiti com um homem de uma facção rival, o que gerou a reação violenta.
Em 5 de setembro de 2018, Valdinéia Lopes da Silva, conhecida como Pandora, foi executada em Nova Olinda, cidade localizada no interior do Tocantins. Ela era apontada como uma das principais traficantes da região norte do estado. O extermínio ocorreu por volta das 21 horas, quando estava em sua residência com outras 2 pessoas. 4 homens chegaram de carro e 2 deles desceram para invadir a casa. Com armas em mãos, os criminosos ordenaram que todos deitassem no chão e, em seguida, eliminaram a vítima. Ela não resistiu. A motivação do crime parece estar ligada à disputa entre facções criminosas da região. De acordo com a polícia militar, Valdinéia era conhecida no mundo do crime e já havia sido presa várias vezes, principalmente por envolvimento no narcotráfico em Araguaína. A polícia acredita que ela estava à frente do tráfico de substâncias ilegais na cidade de Nova Olinda, sendo responsável por distribuí-las em diversas cidades do centro-norte do Tocantins. Além disso, o nome de Valdinéia apareceu em investigações realizadas pela Polícia Civil. Em dezembro de 2014, durante a Operação Pandora, ela foi presa juntamente com Valme Pereira da Silva, seu parceiro, pelo comércio ilegais de ilícitos. A investigação apontou que o casal era responsável pela comercialização de vários compostos ilegais em várias cidades da região, incluindo Araguaína, Colinas, Nova Olinda e outras. O crime envolvendo Adriana Miranda, uma jovem de 21 anos, aconteceu em março de 2021, em Igarapé-Miri, no Pará. A jovem foi executada e o crime foi filmado, viralizando rapidamente nas redes sociais. Até aquele momento, ninguém sabia ao certo o que havia motivado o ato violento. O caso foi investigado pela Polícia Civil, que abriu um inquérito para tentar descobrir o que aconteceu. A situação ficou ainda mais tensa quando, 6 dias depois, a Polícia Militar prendeu 2 homens suspeitos de envolvimento na execução de Adriana. A polícia chegou até os suspeitos após uma denúncia anônima. Quando os policiais foram até o local, os suspeitos abriram fogo contra os agentes, o que fez com que 2 deles perdessem a vida durante o confronto armado. Outros 2, que já estavam presos, também foram identificados como envolvidos no crime. Ainda não se sabe exatamente por que Adriana veio a óbito, mas a polícia segue investigando. Ela foi vítima de uma execução, mas os motivos ainda são um mistério. No dia 12 de maio de 2022, 2 mulheres foram mortas em Belo Horizonte em um incidente que, de acordo com a polícia, pode ter sido um engano. As vítimas estavam em um carro emprestado e foram atingidas por armas de fogo enquanto estavam no bairro Goiânia, na região nordeste da cidade. Verônica Sabrina de Ambrósio, de 20 anos, dirigia o veículo e estava acompanhada do marido e do filho de 7 anos, além de sua colega de trabalho, a cozinheira de seu bar. Após deixar a colega de trabalho em casa, o carro foi cercado por criminosos armados que começaram o embate. Verônica, que estava no banco da frente, e a cozinheira, que estava fora do veículo, foram atingidas e não sobreviveram. O carro perdeu o controle e bateu em um poste, mas o marido e o filho de Verônica, que estavam no veículo, não se machucaram. A principal linha de investigação da Polícia Militar é de que as 2 mulheres foram vítimas de uma execução por engano. O carro em que estavam seria de um traficante local, um cliente habitual do bar de Verônica. Segundo a polícia, a comerciante havia pegado o veículo emprestado, pois o seu próprio carro estava na oficina e ela precisava do transporte para comprar itens para o bar. A polícia informou também que o marido de Verônica sabia sobre o envolvimento do homem com atividades ilícitas e havia aconselhado a esposa a manter distância dele, mas aparentemente isso não foi seguido. A investigação segue em andamento, mas até o momento ninguém foi preso. Não há indícios de que Verônica estivesse envolvida em atividades criminosas. A suspeita é de que ela e sua colega de trabalho tenham sido confundidas com outros alvos, tornando esse caso uma tragédia de engano. Dentro do próprio apartamento no condomínio Amazon Villas, localizado no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus, Daiane Seixas Santos, de 30 anos, foi executada. Ela era conhecida pelo apelido de Pequena e apontada como esposa de um traficante chamado TH, supostamente um dos líderes da facção Comando Vermelho, CV. Além disso, tinha passagens pela polícia por envolvimento com narcotráfico.
O crime aconteceu por volta das 11 da noite, quando um homem armado pulou o muro do condomínio e invadiu o apartamento onde Daiane estava. Testemunhas informaram que ela se encontrava na sala com seus 2 filhos pequenos no momento da invasão. O suspeito a atingiu uma vez no peito e fugiu com a ajuda de um comparsa que o aguardava do lado de fora do condomínio. Além de deixar os filhos, Daiane também estava grávida do terceiro. Funcionários do local confirmaram a informação, mas não quiseram se identificar por medo de represálias. A polícia acredita que o crime pode estar relacionado a um acerto de contas dentro do mundo do tráfico de substâncias ilegais. Até o momento não há informações sobre prisões ou suspeitos identificados. O caso segue sob investigação para entender a motivação e os envolvidos no crime. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.